pai solteiro oferece comida a um idoso sem teto e descobre que ele é um milionário oculto. Era um dia escaldante de verão em São Paulo, e Lucas, um pai solteiro de 35 anos, caminhava cansado pelas ruas da sua comunidade. O barulho da oficina onde trabalhava como mecânico ecoava em sua mente, competindo com suas esperanças já murchas. Ele precisava sustentar Ana, sua filha de apenas 8 anos, e cada dia era uma luta constante para garantir um futuro digno para ela. Enquanto caminhava, o calor da tarde parecia derreter sua determinação, e seu coração pesava ao pensar na janta escassa que poderiam ter naquela noite. Foi então que o chamou a atenção uma figura vazia na esquina, um idoso sem teto, seu Luiz. Ele estava sentado em frente a um restaurante, com olhos tristes, como se sua alma estivesse presa a um passado distante. Algo no modo como ele olhava para as pessoas, como se buscasse entender o que havia perdido, fez o peito de Lucas apertar. Era a solidão que irradiava dele, e Lucas, movido por um impulso incontrolável de compaixão, decidiu se aproximar. "O senhor está precisando de algo para comer?" perguntou, não esperando muito em resposta. Com o pouco que tinha guardado na carteira, ele ofereceu um prato de comida. Para sua surpresa, o velho não apenas agradeceu, mas começou a contar sua história. Seu Luiz não era um simples mendigo. Foi, em sua juventude, um empresário bem-sucedido, dono de uma rede de lojas de imóveis. O que começou como um conto de sucesso foi se transformando em uma tragédia pessoal, marcada por desilusões e uma crise que o levou a deixar tudo para trás. Ele buscou um propósito que nunca encontrou nas riquezas materiais e assim se perdeu nas ruas. Lucas ficava intrigado, preso entre a fascinação e a desconfiança. Ele ouvia e via ali um verdadeiro contraste entre suas vidas. Enquanto eles conversavam, a amizade brotou, mas junto a ela surgiam questões. Seu Luiz possuía uma fortuna escondida, mas a rejeitava, acreditando que as lições das ruas eram mais valiosas. Lucas se sentia dividido. Aceitar a ajuda do velho milionário significaria abrir mão do seu orgulho de conquistar tudo com seu próprio suor. Uma manhã, enquanto tomavam um café, seu Luiz fez uma proposta que poderia mudar suas vidas: abrir um negócio mecânico juntos. A urgência daquela ideia fez o coração de Lucas acelerar. Ele sabia que essa poderia ser a solução para suas dificuldades e de muitas outras pessoas na comunidade. Contudo, o orgulho e o medo de depender de alguém começavam a conflitar dentro dele. "Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença." Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Enquanto debatiam sobre a proposta, a pequena Ana apareceu, com seu olhar inocente, e fez uma pergunta que poderia mudar tudo. "Papai, por que a gente não ajuda o vovô a encontrar um lugar melhor para viver?" Naquela hora, o mundo de Lucas parou. O que seu coração escolheria, o orgulho ou a compaixão que sua filha lhe ensinava? O olhar de Ana fixou-se em Lucas com uma doçura que o fez derrubar as barreiras que havia levantado. Ele se lembrou, então, de todas as noites em que contava histórias para sua filha, ensinando-a sobre a bondade e a importância de ajudar os outros. E agora, por que hesitar? A voz da menina soava como um eco em sua mente, pedindo para que ele se deixasse guiar pela compaixão e não apenas pelo orgulho. "Você tem razão, filha", disse Lucas, sua voz trêmula. "Talvez devêssemos ajudar o seu Luiz." O velho familiarizou-se com a energia daquela pequena e seus olhos se iluminaram. Ele nunca tinha recebido um carinho tão genuíno. Lucas percebeu que a presença de Ana não era apenas um lembrete de suas responsabilidades como pai, mas também um convite a agir com generosidade, mesmo quando a vida parecia impiedosa. Nos dias que se seguiram, eles passaram a se encontrar mais frequentemente. Lucas e seu Luiz passaram a tomar café juntos, e o velho começou a ensinar o pai sobre mecânica.
Mais do que isso, ele contava sobre sua vida, suas lições financeiras e as repercussões de se afastar de seus valores. Ele compartilhava histórias de erros e acertos, ressaltando a importância de se manter no trilho correto. Era como se por trás daquelas rugas e da tristeza nos olhos houvesse um mentor esperando para emergir. Ana escutava tudo com atenção, absorvendo cada palavra, encantada e impressionada. Para Lucas, ao mesmo tempo em que se sentia grato pelas novas perspectivas que estava recebendo, havia um outro lado que pululava nas sombras. E se a sociedade não visse seu Luiz como uma pessoa capaz? E se as dificuldades que ele enfrentava não fossem apenas financeiras? Em uma dessas manhãs ensolaradas, o trio decidiu visitar a oficina mecânica que Lucas sempre sonhou abrir. Seu Luiz estava empolgado. Ele sugou o ar cheio de esperança como um marinheiro em busca de terra firme. Contudo, Lucas estava ansioso e sua mente não parava de girar em torno de um único pensamento. Será que ele realmente conseguiria fazer essa mudança? Ao chegarem, Lucas hesitou. A oficina, ainda em estado precário, estava empoeirada e sonolenta. Em seu íntimo, dúvidas disparavam como fogos de artifício. Seu Luiz, percebendo a hesitação de Lucas, colocou a mão em seu ombro. Lembre-se, Lucas, um grande barco nunca afunda por causa da tempestade. Ele afunda porque o mar entra nele, falou o velho com um sorriso sereno. As palavras calaram fundo no coração de Lucas. Naquele momento, compreendeu que era hora de abrir seu coração e sua mente. Enquanto discutiam o que precisariam para recomeçar, ferramentas, um espaço de trabalho e um plano de negócios, a ideia de um futuro compartilhado começou a florescer, como uma luz nascendo no horizonte. Mas algo inesperado aconteceu na próxima semana. Uma notificação chegou a Lucas, um e-mail revelador que mudaria tudo. Ele abriria uma mensagem que se intensificou em seu coração, trazendo a possibilidade de uma decisão que poderia alterar o rumo de suas vidas para sempre. O que estaria escrito ali? A resposta para a pergunta que o atormentava estava prestes a cair em suas mãos. Seria essa a oportunidade que ele tanto precisava? E como Ana reagiria a isso? Lucas sentou-se à mesa, o café esfriando enquanto seu olhar perdia-se no e-mail que acabara de receber. A mensagem era clara. Uma velha dívida que ele acreditava perdida agora tinha a chance de ser recuperada, e com ela, um novo começo. O montante que poderia receber parecia um sonho, mas Lucas sabia que também viria acompanhado de decisões difíceis. Como lidar com isso? Ele prendeu a respiração, seu coração pulando. Ana brincava ao lado, a inocência refletida em seu sorriso enquanto desenhava rabiscos coloridos em uma folha de papel. A imagem da filha era um bálsamo para suas inseguranças, mas também a principal preocupação que pesava em sua mente. Ele queria dar a ela tudo o que sempre sonhou, mas a dúvida impelia-o a oscilar entre a ambição e a responsabilidade. "Pai, olha!" exclamou Ana, segurando o desenho com orgulho. "É você e o seu Luiz." Ela havia desenhado os dois em uma oficina cheia de ferramentas, ao lado de um carro reluzente. Lucas sorriu, tentando esconder a apreensão que crescia em seu peito. "Uau, ficou ótimo, filha", ele disse, admirando a simplicidade da arte. Ali, naquele desenho, estava a visão que ele acabou de descobrir. Mas o avassalador e-mail ainda sussurrava em sua cabeça. A mensagem continha um valor que mudaria tudo. Novo equipamento para a oficina, o aluguel do espaço e até mesmo a chance de resolver a dívida que o espremia. Com um misto de alegria e medo, ele se virou para Ana, que entrelaçou seus dedinhos pequenos aos dele. "Você gostaria de ter uma oficina de verdade, onde você pode ajudar as pessoas como o seu Luiz?" perguntou Lucas, sua voz tremendo levemente. "Sim, papai, seria incrível", ela respondeu, seus olhos brilhando como estrelas. A resposta da filha puxou os fios de esperança que Lucas estava tentando manter alinhados. Ele sabia que a chance estava ali, mas também sentia a sombra das responsabilidades pesando. O que aconteceria se ele tomasse a decisão errada? E se tudo saísse pela culatra? Nos dias seguintes, Lucas se viu em um turbilhão. Ele passou horas relembrando o conforto da conversa com seu Luiz, absorvendo sabedoria e encorajamento. Mas, assim que buscava a coragem para dar o próximo passo,
As obrigações cotidianas e os medos do passado voltavam a lhe sussurrar. Cada mensagem de texto, cada ligação de cobrança parecia alimentar sua angústia. Numa tarde sombria, enquanto pensava em tudo isso, uma batida na porta o fez saltar. Ao abrir, encontrou-se cara a cara com seu Luiz, que carregava um semblante preocupante. "Lucas, precisamos conversar", disse o velho com um tom sério que fez o estômago de Lucas se revirar. O coração aflito bateu mais rápido. O que poderia haver de tão urgente? Havia pilhas de cartas e e-mails, mas algo na expressão de seu Luiz fazia seu pulso acelerar. Rápido, ele convidou o velho a entrar, sentindo uma pressão bruta no peito. "O que aconteceu?" perguntou Lucas, enquanto oferecia um lugar para seu Luiz se sentar. "Eu soube de uma coisa, sobre você, sobre sua situação", começou seu Luiz, hesitando. Antes que ele pudesse continuar, Lucas interrompeu, a adrenalina a acentuar seus sentidos. "Estou prestes a tomar uma decisão, seu Luiz. Preciso saber se isso é o que devemos fazer." O velho olhou nos olhos de Lucas e uma conexão profunda se formou ali. "Essa mudança pode levar você a muitos lugares, Lucas, mas é preciso ter a certeza de que não se perderá pelo caminho." Com a tensão crescendo e o tempo parecendo escorregar entre seus dedos, Lucas se preparou para ouvir o que seu Luiz tinha a dizer. A verdade que poderia abalar tudo estava prestes a ser revelada. O que seu Luiz descobriria e como isso afetaria o sonho que Lucas tanto desejava concretizar junto de Ana? Lucas sentiu o peso da expectativa no ar. A voz de seu Luiz, firme, mas cheia de preocupação, reverberava dentro de sua mente enquanto tentava se preparar para a revelação. O velho respirou fundo, a expressão de quem trazia um fardo muito maior do que parecia. "Eu soube que você está aguardando o retorno daquela dívida", começou seu Luiz. Lucas assentiu, franzindo a testa. A espera pela resposta do banco parecia uma tortura emocional. Aquela era sua chance de mudar tudo, mas a dúvida não o abandonava. "Existe algo que você precisa saber antes de seguir em frente." O velho hesitou. "Houve um erro na documentação. Pode haver um problema que pode afetar o valor que você receberá." O coração de Lucas despencou. Ele se lembrou de quantas vezes teve que lidar com erros imprevistos. Aquele simples desvio poderia tirá-lo do caminho que tanto ansiava. "Que tipo de problema?" A voz de Lucas saiu mais firme do que ele se sentia. "Você precisa saber que..." Seu Luiz hesitou novamente, como se as palavras pesassem mais do que aquilo que eles já disseram. "O valor que você espera pode ser muito menor do que imagina, e isso pode lhe causar mais dor do que alívio." Aquelas palavras soaram como um soco no estômago de Lucas. Ele se viu em um mar de incertezas. E se a fortuna se dissipasse em areia entre seus dedos? E se tudo que ele despertasse na sua filha fosse apenas uma ilusão? Ana, que até então estava brincando em seu canto, percebeu a tensão no ar. Seus olhinhos curiosos buscavam compreensão em meio à neblina de preocupações do pai. Lucas riu nervosamente, tentando disfarçar a tempestade interna. "Está tudo bem, filha." Ele tentou transmitir segurança. "Apenas uma conversa de adultos." Mas a verdade era que aqueles momentos a sós com seu Luiz estavam cada vez mais se transformando em uma provocação constante ao seu senso de responsabilidade e suas esperanças. "O que eu quero que você considere, Lucas, é que a verdadeira riqueza não vem de dinheiro, mas das pessoas ao nosso redor." Seu Luiz falou, os olhos brilhando com uma sabedoria que apenas os anos podem trazer. Às vezes, o que parece ser uma perda pode se transformar numa nova oportunidade. Essas palavras. Ele havia viajado até os confins de sua experiência, descobrindo a carência e a abundância entre as linhas da vida. E então, o coração de Lucas se encheu de uma mistura de gratidão e angústia. Era como se seu Luiz tivesse tocado uma parte dele que estava adormecida, um desejo profundo de ser mais do que apenas um pai lutando para sobreviver. "O que você quer dizer com nova oportunidade?"
Lucas questionou, sentindo que um novo caminho estava surgindo à sua frente, mas a neblina da dúvida ainda encobria a visão. Há muito que podemos fazer sem dinheiro. A voz de seu Luiz ressoou com firmeza. Olhe para sua filha. Ela não está esperando apenas pelo que você pode dar, mas pelo que você pode se tornar. Lucas sentiu a emoção subir em seu peito. A visão da oficina, dos sonhos e do futuro titubeava, mas uma nova ideia começava a despontar. E se ele usasse esse momento para reavaliar não só as finanças, mas seu papel na vida de Ana? Então, o que nós fazemos agora? Perguntou, um novo brilho de determinação em seus olhos. Precisamos buscar a verdade. Você deve investigar e entender o que realmente importa. Lucas sentiu a adrenalina correr por suas veias. O que seria essa nova verdade que o aguardava? E, acima de tudo, o que significaria enfrentar isso ao lado de Ana? Ele olhou para seu Luiz e, pela primeira vez em dias, sentiu uma chama de esperança acender dentro de si mesmo. Estou pronto, disse Lucas, sua voz firme. Mas, enquanto eles falavam, um alerta no celular fez seu coração disparar novamente. Um e-mail com um assunto que parecia mais importante do que todos os anteriores. Atualização sobre a sua dívida. O que seria aquilo? O que mais estaria à espera dele? Lucas sentiu as palmas suarem enquanto abria o e-mail. A uma fração de segundos, seu mundo estava preso naquela tela iluminada. O coração batendo forte parecia ecoar na sala silenciosa. As palavras se destacavam com um peso quase palpável, como se envolvessem uma verdade secreta. Prezado Lucas. O restante das frases se misturou em um turbilhão de antecipação. Ele respirou fundo e focou. Trecho a trecho, foi destilando as informações. O processo de análise da sua dívida está em andamento. Uma notificação anterior sobre um erro na documentação foi registrada e pedimos desculpas pela confusão. Em anexo, você encontrará a correção. O que deveria ser uma luz no fim do túnel parecia mais um guia entre sombras. Ele piscou, confuso, a mente dividida entre esperança e vulnerabilidade. A cada palavra que lia, a dúvida tornava-se mais intensa. E se a correção não trouxesse o que ele esperava? O que aconteceria com Ana? Ana, que agora se aproximava com os olhos brilhando, inclinou-se para observar o que o pai fazia. Ela não entendia o significado daquelas letras, mas percebia que algo era importante. O olhar dela era o que mais pesava no coração de Lucas. Ele queria ser forte, fazer tudo certo, mas e se de repente tudo se desmanchasse na sua frente? O que você está vendo, papai? A voz dela interrompeu seus pensamentos. Lucas sorriu, tentando esconder a angústia. Ele olhou para a filha e viu em seus olhos a pureza e a inocência. Eu estou tentando descobrir como fazer a nossa vida melhor, respondeu, um misto de coragem e fragilidade na voz. Ana fez um gesto com as mãos, empolgação visível em sua expressão. Que tal a gente fazer um bolinho para comemorar? Sugeriu, como se aquilo pudesse resolver todos os problemas do mundo. A doçura dela trouxe um pouco de alívio a Lucas, mas o ambiente ainda estava denso de incertezas. O que ele realmente poderia comemorar? Seria mais um bolinho sem recursos ou a esperança de um futuro? Isso seria ótimo, filha. Ele tentou se animar. Mas primeiro, deixa eu entender direitinho esse e-mail. Depois de ler de novo, um interessante detalhe chamou sua atenção. A tal correção mencionava um nome. O tal responsável pela dívida era uma pessoa, um contato que ele poderia alcançar. Uma oportunidade de enfrentar a situação de frente. Ana, vamos fazer assim, disse, em um tom distinto. Hoje não vai ser só sobre o bolinho. Vamos fazer uma aventura, você e eu. Os olhos dela brilharam ainda mais. Sério? O que a gente vai fazer? Vamos buscar esse contato, entender melhor essa dívida, e quem sabe, no final, a gente ainda faça um bolinho para comemorar a nossa coragem. Lucas esboçou um sorriso, agora realmente sentindo-se animado. Era isso, um passo a passo, lado a lado com a filha, para reformular a história que ambos desejavam. Enquanto a ideia fervilhava em sua mente, ele sentiu uma nova energia pulsar dentro de seu peito. O trabalho duro e as frustrações pareceram um pouco mais leves. Se seu Luiz estava certo, e de fato o que importava era o que ele poderia se tornar, então a hora de agir era agora.
Vamos nos preparar, declarou Lucas, levantando-se. A sensação de luta entrou em seu ser com a força de um desejo profundo de fazer do passado não mais um peso, mas um trampolim para o futuro. A emoção se misturava à ansiedade, mas ao mesmo tempo ele sabia que era o momento certo para isso. Eles saíram de casa, e o ar fresco parecia injetar coragem em Lucas. Mas, à medida que se afastavam, um pensamento inquietante passou pela cabeça dele. E se aquele contato trouxesse notícias que ele não estava preparado para ouvir? Após alguns minutos, receberam uma notificação no celular, uma mensagem daquele mesmo contato, sugerindo um encontro em uma cafeteria. Racemos a um novo nível. Seria uma chance de transformar o destino, ou um novo caminho de angústia. Todos os sentimentos se intensificaram, e Lucas sabia que havia mais dentro daquela mensagem do que parecia. O que o aguardava ali? Ele olhou para Ana, que caminhava ao seu lado, e o que mais prevalecia em seu peito era a expectativa. Lucas e Ana chegaram à cafeteria, e o cheiro de café fresco e bolos quentinhos envolveu-os como um abraço. O lugar estava cheio, mas a luz suave que entrava pelas janelas criava um ambiente acolhedor. Ana puxou a mão do pai, cheia de energia, e apontou para o cardápio na parede. "Podemos escolher um bolinho, papai", gritou, seu sorriso iluminando o ambiente. Lucas sorriu de volta, mas a ansiedade ainda pulsava em seu interior. O nome da pessoa com quem iriam se encontrar ainda ecoava em sua mente: Carlos Araújo, o responsável pela correção da dívida, talvez a chave para tudo mudar. Mas e se a conversa não saísse como ele esperava? Ele sacudiu a cabeça, tentando afastar os pensamentos negativos. "Vamos focar na conversa antes do bolinho, ok?", disse ele, dando um tapinha na cabeça de Ana, que concordou com um aceno animado. Um minuto depois, eles foram chamados para a mesa, e Lucas avistou um homem de meia idade sentado com um laptop, olhando diretamente para eles. Carlos tinha um ar tranquilo. O cabelo grisalho, a barba bem feita e a postura aprumada transmitiam confiança. Lucas se aproximou, por um instante quase hesitando. Era a primeira vez que ele se sentia tão vulnerável em uma situação que deveria ser de negócios. "Oi, você deve ser o Lucas", Carlos disse, levantando-se com um sorriso caloroso. "Isso mesmo, e essa é minha filha Ana." Lucas fez as apresentações, ainda inseguro. "Prazer, Ana." Carlos inclinou-se levemente, fazendo uma reverência, o que arrancou risadas de Ana. Conforme se sentavam, Lucas sentiu o peso da conversa se aproximar. Carlos começou a falar sobre o erro na documentação, explicando que houve uma falha no sistema da empresa. As palavras soavam amenas, mas cada sílaba contava uma parte da história que ou mudaria tudo ou poderia afundar ainda mais a sua vida. "Estamos, na verdade, tentando corrigir a situação o mais rápido possível. Sua dívida não é tão imensa quanto parecia", explicou Carlos, um brilho esperançoso nos olhos. Lucas assentiu, animando-se levemente. As possibilidades começaram a florir em sua mente, mas a insegurança ainda pairava no ar. "Eu não consigo entender como isso tudo aconteceu", ele começou a dizer, mas Carlos o interrompeu. "A vida é cheia de surpresas, Lucas. Às vezes, coisas boas vêm dos momentos ruins." Sua voz era calma, como um horizonte ensolarado após uma tempestade. O que Carlos dizia ressoava com Lucas. Poderia ser este o primeiro passo para mudar seu destino? Enquanto pensava, Ana se inclinou em direção ao pai, interrompendo seu dilema. "Papai, ele está falando sobre a gente", disse ela com um brilho nos olhos. "Isso quer dizer que vamos poder ter um bolinho de verdade?" Lucas olhou para a menina e sentiu seu coração amolecer. O sonho dela sempre foi ter um bolinho especial, e aquela conversa poderia ser a ponte para isso. Mas antes de qualquer celebração, ainda havia muitas perguntas sem resposta. Carlos então mencionou que queria se encontrar novamente após as formalidades, e Lucas e Ana brigaram em pensamento sobre as possibilidades de um futuro melhor. O que realmente os aguardava após aquele café? E então, com um sorriso contido, Carlos fez uma pergunta inesperada. "Você gostaria de ouvir uma história? A história de como uma simples conexão transformou tudo para mim?"
O olhar curioso de Ana incentivou Lucas, mas a insegurança ainda pairava sobre ele. O que mais Carlos tinha a revelar? As palavras seguintes poderiam mudar não apenas a vida de Lucas, mas também a visão que tinha sobre o mundo. E assim, a expectativa aumentou, como a água fervendo antes de um grande momento. Seria um relato de reviravolta ou apenas uma ilusão? Carlos tomou um gole de café, deixando o vapor subir e envolvendo o ambiente com um cheiro doce que convidava à confidência. Ele olhou nos olhos de Lucas, como se estivesse desvendando um mistério guardado a 7 chaves. Sabe, quando eu tinha a sua idade, passei por uma situação muito parecida. Começou ele, sua voz mantendo um tom aconchegante. Meu pai estava afundado em dívidas e a nossa situação financeira parecia sem saída. Lucas se inclinou para a frente, ansioso, fazendo seu coração acelerar. Era como se Carlos estivesse remexendo em suas memórias, tocando em algo profundo que ressoava dentro dele. E ali estava Ana, curiosa e atenta, absorvendo cada palavra. Você não vai acreditar, disse Carlos, como se estivesse compartilhando um segredo. Aquele homem não era só um sem-teto. Ele era um magnata que estava vivendo como um simples mortal por escolha própria. O que pareceu um gesto simples se transformou na maior lição da minha vida. A história de Carlos seguiu, preenchendo o espaço com o poder da generosidade e o valor das conexões humanas. Ele contou como o velho, depois de perceber que o gesto de Lucas era genuíno, ofereceu ajuda em troca. Eles se tornaram amigos e, com o tempo, seu pai recebeu uma oportunidade de trabalho, revertendo a maré da crise. Lucas escutava cada palavra, as perspectivas mudando lentamente. Poderiam mesmo acontecer com ele? Poderia alguém como Carlos, que parecia ter tudo sob controle, ser a chave para sua própria reviravolta? Às vezes, você pode encontrar ajuda nos lugares mais inesperados, Carlos falou com um aceno significativo. A solidariedade tem um jeito de se manifestar. Se você se permite confiar, as coisas podem mudar. As emoções começaram a se agitar em Lucas, um desejo profundo e quase palpável de que a vida também lhe oferecesse uma chance. Papai, você vai ajudar ele também? Ana falou, olhando para Lucas com um brilho esperançoso nos olhos. A pergunta de Ana ressoou como um eco na mente de Lucas. Ele não conseguia prever o que poderia acontecer, mas a ideia de ajudar alguém ressoava profundamente com o que Carlos havia dito. Eu tenho que pensar um pouco, respondeu Lucas, a insegurança misturando-se com um novo tipo de esperança. O que Carlos havia revelado não era apenas a história de um gesto de bondade, era um vislumbre do que poderia ocorrer se ele se permitisse entrar nessa nova fase da vida. Antes que a conversa pudesse tomar outro rumo, Carlos puxou um envelope do laptop. Aqui estão as informações necessárias para corrigir sua dívida, ele disse, entregando o papel a Lucas. E lembre-se, estou aqui para ajudar. Lucas olhou para o envelope, uma sensação estranha de alívio e ansiedade se misturando. Ele sabia que uma decisão estava se formando, mas o peso da dúvida ainda o acompanhava. Carlos se levantou, preparando-se para sair. Ana, com seu espírito contagiante, exclamou: Papai, podemos comer bolinho agora, certo? Naquele momento, Lucas sorriu. Era uma nova chance, uma nova oportunidade. Mas naquela troca de olhares com Carlos, uma pergunta permanecia. O que mais essa história poderia significar para mim? O que eu ainda não percebi? Lucas fechou os olhos por um instante. O que estava por vir poderia ser o que ele sempre desejava, uma reconstrução completa. E assim, a expectativa sobre o próximo passo se intensificava, como se algumas portas estivessem se abrindo. O futuro ainda era incerto, mas o desejo de entender e aceitar o novo chamava. O que seria preciso para transformar essa chance em realidade? O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada que filtrava pelas janelas da cozinha. Lucas estava sentado à mesa, nervoso, com um envelope nas mãos. Ana, em seu mundo de cores e risadas, tentava fazer um desenho enquanto falava sobre as estrelas e o que iriam fazer no próximo fim de semana.
Papai, o que você vai fazer com o que o Carlos te deu? A pergunta de Ana ecoou na mente de Lucas como um lembrete de que sua decisão já não era só sua. Havia mais pessoas envolvidas, mais corações pulsando em busca de esperança. Ele olhou para a filha e sentiu um aperto no peito. A pergunta era simples, mas sua resposta era complexa. Um turbilhão de pensamentos se abatia sobre ele. A dívida era uma sombra constante. E ali estava Carlos, oferecendo uma luz, uma alternativa. Eu ainda estou pensando, filha, respondeu ele, tentando transmitir confiança que ele não sentia. Mas você pode fazer algo bom, papai. Você não quer ser como o Carlos? Ana falou, com uma convicção que só uma criança pode ter. A inocência dela apertava seu coração. Ele sabia que ajudando alguém poderia mudar não só a vida daquela pessoa, mas a sua própria. A conversa com Carlos ainda ecoava em sua cabeça. A possibilidade de transformar dor em esperança se apresentava a ele como uma escolha. Mas havia também o medo de falhar. E se não funcionasse? Ana interrompeu seus pensamentos, levantando um desenho colorido com um sol radiante e figuras sorridentes. Olha, a gente pode até ajudar o senhor que você conheceu, fazer um desenho para ele também. O coração de Lucas aqueceu. Ele se lembrou do que Carlos dissera sobre a conexão que se forma quando somos generosos. A inocência da filha, a pureza do ato dela, faziam tudo parecer mais fácil, como se fossem capazes de quebrar as barreiras em sua mente. Você tem razão, meu amor, ele disse, um sorriso começando a se formar em seus lábios. Podemos começar a fazer algo. Naquele momento, Lucas tomou uma decisão. Não iria deixar o medo pará-lo. Ele tinha em suas mãos uma oportunidade não apenas de ajudar outra pessoa, mas de ensinar a sua filha sobre empatia e solidariedade. Então, vamos preparar uma cesta com comida para ele, sugeriu Lucas, sentindo que um peso havia sido retirado de suas costas. A ideia de agir em vez de hesitar soava como uma música suave, como uma nova melodia. Ana vibrou de felicidade. Com um sorrisinho travesso, ela correu para a despensa atrás dos ingredientes, enquanto Lucas observava sua filha com admiração. Ele decidiu que estava pronto para ser a mudança que desejava ver no mundo. No dia seguinte, depois de fazer algumas compras e montar a cesta de alimentos, Lucas saiu com Ana em direção ao parque, onde, segundo as conversas que ouviram, o senhor costumava passar. O caminho parecia mais leve, cheio de esperança. Mas ao chegarem lá, encontraram o banco vazio. Onde estava o homem que poderia mudar qualquer vida com um simples gesto de bondade? O coração de Lucas disparou. E se não o encontrassem? E se tudo isso fosse em vão? Vamos procurar, papai, disse Ana, com um brilho determinado no olhar. E, com isso, começaram a caminhar. O tempo parecia passar lentamente enquanto procuravam, mas Lucas sabia que a verdadeira jornada havia apenas começado. Enquanto caminhavam e perguntavam a algumas pessoas, ele sentia que algo especial estava prestes a acontecer. Papai, olha! Exclamou Ana, apontando para uma esquina. Era um grupo de pessoas, e entre elas havia um homem com um olhar familiar. O coração de Lucas pulou. Seria possível? Aquela poderia ser a chance que ele esperava? Mas antes que pudesse se aproximar, viu o homem se afastar, entrando em uma viela. O medo de perder a oportunidade se intensificou. O que Lucas faria agora? Com o coração batendo forte, Lucas hesitou por um momento. A imagem do homem se afastando tornou-se um borrão em seus pensamentos. Ele ficou paralisado, o envelope em sua bolsa parecia queimar, como um lembrete constante de sua preocupação. Ana, porém, não o deixava perder a fé. Vamos, papai! Ela puxou sua mão, os olhos brilhando de expectativa. Ele pode precisar da nossa ajuda. A determinação dela reacendeu a chama da coragem em Lucas. Ele respirou fundo, lembrando-se de todas as noites em que se perguntou como poderia proporcionar um futuro melhor para sua filha. Tudo bem, vamos atrás dele, decidiu, deixando a insegurança para trás. Com passos ágeis, seguiu Ona pela viela, sentindo a adrenalina correr por suas veias. Ao entrar na rua mais estreita, o cheiro de comidas de rua e barulho de conversa se intensificaram. Havia um senso de comunidade naquele lugar, como se cada um se conhecesse e se ajudasse, apesar das dificuldades. E no meio daquele agito, conseguiram avistar o homem de costas, parado perto de um beco.
Oi, senhor! Ana gritou, deixando os adultos ao redor se virarem com curiosidade. O homem se voltou lentamente. Seus olhos pareciam sábios e cansados ao mesmo tempo. Lucas viu seu semblante e uma onda de empatia o atingiu como uma onda fresca no calor do verão. O que vocês querem, crianças? Perguntou ele, com uma voz rouca, mas não sem calor. Ana, impulsiva e cheia de iniciativa, apresentou a cesta que haviam preparado, como se fosse um presente de aniversário. A gente trouxe comida para você. A expressão do homem suavizou-se. Ele olhou para a cesta, depois para Lucas, como se procurasse uma resposta a uma pergunta não dita. O olhar de Lucas foi firme, determinado. A Ana e eu queríamos ajudar, falou ele, a voz mais forte do que sentia. É uma pequena contribuição, mas esperamos que faça diferença. O homem hesitou e, por um momento, o silêncio pairou entre eles. Os rostos de algumas pessoas na rua estavam atentos, inundados de expectativa, talvez até espectadores de uma cena maior do que apenas aquela entrega. Obrigado, crianças, finalmente disse o homem, aceitando a cesta. A gratidão que emanou dele parecia tocar a todos ali. Você não sabe o que isso significa para mim. Lucas não sabia se deveria perguntar mais. Ele queria saber sobre a vida do homem, o que o levou àquele lugar, mas não queria invadir sua privacidade. Posso ajudá-lo em mais alguma coisa? Perguntou. O homem olhou para ele, e por um segundo, os olhos dele brilharam. Você está disposto a ouvir minha história? Ana, entusiasmada, sentou-se no chão, batendo os pés como se estivesse no espetáculo mais interessante do planeta. Lucas hesitou, olhando ao redor e percebendo que algumas pessoas estavam parando para ouvir também. Aquela conversa poderia ser mais do que ele imaginara. Claro! Lucas assentiu, o coração acelerando. O homem exalava uma única aura, algo que Lucas não conseguia identificar ainda, mas que parecia promissor. Enquanto o homem começava a relatar sua trajetória de vida, Lucas sentiu uma conexão intensa, como se cada palavra estivesse entrelaçada com seu próprio destino. A cada frase, a expectativa aumentava. Mas antes que o homem pudesse contar algo que mudaria tudo, um barulho repentino cortou o ar. Um grupo de jovens surgiu, se aproximando com passos firmes e sorrisos irreverentes. O homem parou de falar, sua expressão se tornou sombria, e Lucas percebeu que algo estava prestes a acontecer. O que é isso? Ana perguntou, indo na direção de Lucas, a inocência da infância em contraste com a tensão abrupta no ambiente. O que aqueles jovens queriam? O que aconteceria com a conversa? Lucas sentiu um frio na espinha, como se um novo desafio estivesse prestes a se revelar, um momento que poderia mudar suas vidas para sempre. Lucas sentiu a tensão no ar crescer à medida que os jovens se aproximavam. A euforia contagiante que havia sentido na lindo encontro de ajuda e solidariedade estava sendo ameaçada. Ele hesitou por um instante, avaliando o cenário. Ana, mais ingênua e pura, não via o perigo. Estava mais preocupada em saber sobre a vida do desconhecido que acabara de ajudar. Um dos jovens, o mais alto do grupo, parou à frente do homem e fez uma piada sarcástica que fez todos rirem. A vibração de alegria repentina contrastava com a gravidade da situação. Lucas manteve a atenção na expressão do homem, que agora refletia preocupação. Era como se as memórias de uma vida de lutas eclipsassem a leveza do momento. Ei, velho, o que você está fazendo aqui com essas crianças? O jovem questionou, com um ar de desprezo. Lucas sentiu um frio na barriga. Lutar? Ele não tinha certeza de quão longe isso poderia ir. Respirou fundo, olhando para Ana, que estava ao seu lado, ainda animada, sem entender a profundidade do que estava acontecendo. Estamos apenas ajudando, disse Lucas, tentando soar confiante. Você não quer que ele passe fome, certo? O jovem pareceu surpreso com aquela resposta. O que deveria ser um momento de inclusão e empatia ficou pesado quando ele respondeu com um riso nervoso. Manda ele embora, diz ele, apontando para o homem. Tô cansado de ver esses caras por aqui. Ana, que ouvia tudo atentamente, não conseguiu conter a indignação. Ele só quer comida, gritou, com uma bravura que era digna de admiração. Lucas sentiu um impulso de proteção brotar dentro de si. Era hora de mostrar a Ana o que era ser corajoso de verdade.
Ele não podia deixar que aquela beleza simples de respeito e bondade se perdesse na arrogância de outros. Olha, meu amigo, não precisa ser assim. Ele é um ser humano, assim como você e eu. Lucas olhou de volta para o homem, que agora observava a cena com um olhar de gratidão e respeito. Não queria que ele se sentisse ainda mais diminuído. Os jovens se olharam, sem saber como reagir. O peso daquelas palavras pairou no ar. E então, ao invés de intimidá-los, essa coragem inesperada os surpreendeu. O líder do grupo, desconcertado, piscou para Lucas. Havia um conflito interno se formando. Ele poderia ser o valentão ou ele poderia escolher o caminho mais leve. Vamos lá, cara, ele disse, dando um passo para trás. Sempre tem alguém tentando fazer a boa ação, certo? Esse é só mais um. Era um alívio quando os jovens decidiram se afastar, rindo e falando entre si. Mas a tensão ainda deixava o ar denso. Lucas olhou para Ana, orgulhoso. Apesar do medo que sentiu, aquela bravura ali, em sua filha, era algo que ele sempre quis ensiná-la. O homem, que ouvira toda a situação, agradeceu com lágrimas nos olhos. Muito obrigado, meu amigo, por ser um homem de verdade. Ele se virou para Ana, que sorriu timidamente. E você também, garotinha, tem um coração enorme. Lucas se sentiu leve ao ouvir essas palavras. A sensação de perda que o perseguia durante tanto tempo começou a dissipar. A partir daquele momento, ele decidiu que não era só sobre dinheiro ou negócios, era sobre as conexões que fazemos e o impacto que deixamos no mundo. Agora podemos continuar a conversar? Lucas disse, olhando para o homem com esperança. O homem assentiu, um brilho novo em seus olhos. Claro, esse é um lugar seguro. A vida me ensinou o valor do respeito, e o que houve aqui, hoje, é extraordinário. E assim, o homem compartilhou suas histórias, suas lutas, e entrelaçou seus relatos com sabedoria. Cada palavra ressoava como um ensinamento. Lucas e Ana ouviam atentamente, aprendendo não só sobre a realidade a qual estavam expostos, mas também descobrindo que a bondade pode ter o poder de transformar vidas. Ao final da conversa, Lucas sentiu que havia criado um vínculo muito além do que poderia imaginar. A vida nunca tinha sido fácil, mas agora ele tinha ali diante de si uma nova oportunidade de fazer as coisas de uma maneira diferente. Lucas virou-se para Ana, que parecia na verdade ter absorvido tudo como uma esponja. Que tal a gente fazer algo grande com isso? Sugeriu ele, o coração pulsando com novas ideias. Podemos organizar uma pequena ação de ajuda aqui para as pessoas que precisam. O que você acha? Ela iluminou-se, os olhos brilhando com excitação. Sim, papai, assim podemos ajudar mais pessoas. E naquele instante, Lucas compreendeu que ao abrir o coração e a mente para as verdades que a vida apresentava, fortalecia-se para lidar com cada desafio que ainda viesse. Com seu filho ao seu lado, sentiu que a força e a coragem herdadas poderiam criar um impacto real na comunidade. Com um coração cheio de esperança, Lucas deu um passo à frente e decidiu que, juntos, não só iriam ajudar a si mesmos, mas também a muitos outros que estivessem perdidos em sua jornada de vida. O pôr do sol iluminava seus novos caminhos, a aventura apenas tinha começado. Agora, se você se emocionou com a transformação do Lucas e da Ana, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a trazer ainda mais sentimentos positivos ao mundo. Comente suas reações e pensamentos sobre essa jornada. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa incrível conclusão. Vamos juntos espalhar a bondade.